Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 71 do estudo básico de Espiritismo. Para quem está iniciando, começando a conhecer o Espiritismo, nós já estamos na aula 71 e nessa série de vídeos a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, esse que está aqui do lado, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, com perguntas e respostas. E foi o primeiro livro, então, da doutrina espírita que ele escreveu. Bom, toda a aula nós lemos um conjuntinho de perguntas do Livro dos Espíritos e vamos passo a passo até chegar no final. Esse é o objetivo do estudo básico do Espiritismo, que a maioria das casas espíritas que têm um centro de estudo também fazem leitura do Livro dos Espíritos, porque esse é o livro que traz a base da doutrina. Foi o primeiro livro. Bom, se você quiser conhecer mais essa história, como tudo surgiu, de onde surgiu o Espiritismo, eu convido você para que você assista a aula 1. Na aula 1, além de falar sobre a história do Espiritismo, como tudo surgiu, eu falo também sobre quem era Allan Kardec, quem foi Allan Kardec e como ele montou, então, a doutrina espírita, baseado em quê? Como é que aconteceu isso em 1800 e pouco, né? O que estava acontecendo que gerou, então, a doutrina espírita, que fez Allan Kardec construir, então, a doutrina espírita. Bom, então, toda a aula nós lemos o Livro dos Espíritos, algumas questões. E lemos também, de abertura, como uma abertura do nosso estudo, nós lemos uma página de um livro. E estamos lendo Caminho, Verdade e Vida. Fazemos a abertura. Essa leitura de abertura, a gente tira os aprendizados do dia para colocar em prática. E esse é o nosso momento de reforma íntima, que vamos gradativamente construindo. Não adianta estudar a doutrina e não colocar em prática. Então, esse é o chamado. É estudo, mas colocar em prática também a doutrina dos Espíritos com uma reforma íntima. Bora lá, então. Essa é a aula 71, já passamos por 70 aulas. É muito bom que você faça todas na sequência. Mas vamos lá. Vamos seguindo e aí depois você, se perdeu alguma, volta e assiste. Bom, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler um texto com o título Na Propaganda. E no estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos à terceira parte, capítulo 1. Estamos falando sobre as leis divinas ou lei natural, as leis do Espiritismo. E vamos, então, começar a conhecer essa lei natural que os Espíritos passaram para Kardec. E o capítulo de hoje lido é Conhecimento da Lei Natural. Vamos, então, da questão 619 até a questão 628. Bora lá, então. Começamos, então, pela leitura do Caminho, Verdade e Vida. E como sempre começamos, Emmanuel coloca um versículo e depois ele explica esse versículo. O versículo de hoje, do texto Na Propaganda, fala assim: E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Jesus, dito por Jesus, né? Então, isso está em Lucas, capítulo 17, versículo 23. Então, é um chamado dizendo, olha, ei-lo aqui ou ei-lo ali.
não vades nem os cigais. Agora vamos ler a explicação de Emmanuel. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias reconquistam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem. Porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Muito bem, bonita passagem de Emmanuel, né? Bonito texto de Emmanuel. E em Lucas também, bonitas palavras ali de Jesus. E agora, o que nós tiramos aqui de aprendizado, né? Bom, um aprendizado que sai daqui é que devemos não somente ler, não somente estudar, mas, acima de tudo, colocar na nossa vida em prática os ensinamentos de Jesus. Não adianta a gente ir para uma igreja, ir para outra, ir para uma religião, ir para outra, se nós não estamos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso interior, se não estamos pensando como Jesus. Emmanuel volta a comentar novamente aqui que, olha, tudo começa no interior. Então ele fala aqui, olha, não adianta mudar a crença religiosa, mudando o caminho. Pode ser que continue o erro, continue o problema. Torna-se necessário, conforme disse Emmanuel, encontrar o Cristo no santuário interior. O que significa isso? Pensar como Jesus, pensar nas palavras de Jesus. E aí é necessário estudo constante, oração, positividade para que a gente consiga. A positividade entra, eu sempre cito a positividade, né? Por quê? Porque a positividade ela entra permitindo paz interior, para que a gente consiga pensar no que está falando, pensar no que está agindo. E quando a gente pensa que esse talvez seja o grande, o maior dos aprendizados que a gente faz, talvez dos maiores aprendizados, né, que a gente faz na reforma íntima, é
a escolha própria, a decisão, a escolha própria de cada um, que é o pensamento racional em tudo que você está fazendo, em tudo que você está falando. Parar para pensar antes de falar sempre. Se não pensou ainda, silencia, mas não fala de primeira. Nunca. Você pode machucar alguém, pode falar algo errado, que não era bem o que você queria dizer, mas por falta de parar para pensar antes de agir ou antes de falar, você acabou falando uma coisa errada, ou magoando alguém, ou ferindo alguém, e gera karma negativo para você. Então, muito cuidado. Agora, antes de falar, cuidado com o que pensa, o controle do pensamento, como disse Jesus, vigiai e orai constantemente. Não é só orar, é vigiar também. Vigiar o que você está fazendo, acima de tudo. Vigiar o teu interior, o que você pensa. Começa tudo no pensamento. Sabemos disso. Então, vigiar o que estamos pensando, controlar, né? Existe uma série de vídeos aqui no canal em que a gente fala sobre isso. Então, depois assista lá. Aproveitando, deixa o seu like, inscreva-se se você não está inscrito, sempre ajuda muito o canal e a gente aumenta a propagação. Bom, então, um grande aprendizado aqui é fazer a própria escolha e colocar a mente funcionando para tudo. Não deixar automatizadas as decisões. Senão, por vezes, a gente acaba indo com a manada. E a gente sabe que em um planeta de provas e expiações, a grande maioria está no erro, está no errado, está agindo no caminho do mal, não está agindo com retidão, com espiritualidade. E aí, se você deixar no automático, você acaba indo para os locais errados, acaba tomando as decisões erradas. Ah, mas eu vi na televisão ontem, falaram que era bom na novela e tal. Pronto. Decisão errada, escolheu o que ia seguir de forma errada. Então temos que estar constantemente com a mente ativa e pensando. Jesus faria isso? Está no Evangelho de Jesus? Isso faz mal a alguém? Pode vir a fazer mal para alguém propagando esse tipo de mensagem, repetindo isso? Eu vou fazer mal para outra pessoa, alguém vai se sentir ofendido? Eu vou estar colocando para frente uma maledicência, uma fofoca ou uma palavra ruim sobre algo? Então são controles que a gente tem que fazer para, como disse Emmanuel aqui, encontrar o Cristo no santuário interior. Então, o tempo inteiro pensar no Evangelho de Jesus. Jesus faria dessa forma? Ah, não conheço o Evangelho completo. Então, estude. Esse é o momento. Então, você está super convidado aqui a acompanhar as aulas. A gente vai gradativamente nessa reforma íntima falando sobre o Evangelho, lendo, falando sobre Jesus, nosso mestre amado, que nos direciona na doutrina espírita. E é isso. Então, um grande aprendizado aqui, colocar Jesus em prática no nosso dia a dia. Colocar o Evangelho de Jesus funcionando. Não basta ler, não basta frequentar a casa espírita ou uma outra religião qualquer. Precisa colocar nas tuas ações, nas tuas escolhas. Ah, eu vou para o caminho que o amigo chama? Não, eu não vou. Eu só vou se eu chegar à conclusão de que não vai me fazer mal esse caminho. Que esse caminho é um caminho do bem, com decisões boas, com pessoas boas, que vão melhorar o meu astral, que vão melhorar a minha vibração. Aí eu vou. Se não, eu digo não e pronto. Bom, Emmanuel fala também, olha, o discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria.
Então, é mais ou menos isso que nós estamos falando, colocar em prática os propósitos mostrados por Jesus. Emmanuel toca aqui muito na mensagem de ei-lo aqui, ei-lo ali, onde está Jesus, né? Mas nós encontramos essa mesma frase também em outros evangelhos, perguntando, olha, onde está o reino de Deus, né? Onde está o reino do Pai, né? E aí Jesus comenta, olha, alguns dirão que está nos céus, mas aí os pássaros terão chegado antes. Outros dirão que está na água, aí os peixes terão chegado antes. O reino de Deus está acima de tudo, dentro de cada um de nós. E é isso que Emmanuel chama a atenção aqui e nos convida, então, a procurar o reino de Deus, procurar Jesus, né, que nos mostra o caminho para o reino dentro de nós. Bom, eu acho que esse é o principal aprendizado aqui, né? E tem um outro aprendizado, que é não ficar também ouvindo e concordando com qualquer um, tá? Então, acima de tudo, nem com o que eu falo, não concordem simplesmente. Temos que ter sempre nossa razão ligada, funcionando e fazendo as escolhas. Isso sim, isso não, isso está correto, isso não. Não é porque é um grande ser religioso, conhecido internacionalmente. Ele falou isso e eu tenho que concordar, porque não, ele é uma autoridade, né? E aí eu tenho que concordar. Não, de jeito nenhum. Sempre, sempre é o que nos convida Jesus aqui a fazer. Né? Sempre raciocinando, sempre fazendo a nossa própria escolha e pedindo orientação da espiritualidade, constantemente. Esse é o que é o grande ensinamento aqui deste texto de Emmanuel, tá bom? Deste belíssimo texto de Emmanuel aqui. Acrescentaria só, talvez, olha, também não é porque está escrito num documento antigo que também tem que acreditar. Ah, eu vi uma tábua de 3.000, de 4.000 anos atrás que estava escrito isso, isso e isso. Não, é muito antigo, deve ter muito valor. Você conhece o que estava escrito? A primeira coisa é entender o que estava escrito e verificar se realmente tem valor. Verificar se aquilo realmente traz ensinamentos profundos no caminho do bem, no caminho que acreditamos que temos dentro de nós, no reino nosso interior, mostra realmente esse caminho. Se sim, pode ser que sim. Tem muitos aprendizados, a gente tem que estudar ecleticamente todas as filosofias, todas as doutrinas, ecleticamente, com amor no coração e com o Evangelho de Jesus do lado. Se aquilo está no caminho correto, se indica, às vezes, por vezes, o mesmo caminho, a gente encontra na filosofia oriental, na filosofia sufista e diversas outras filosofias, filosofia gnóstica, a gente encontra também os mesmos dizeres, o mesmo caminho. Às vezes com palavrinhas um pouquinho diferentes, mas na mesma direção. No Oriente se fala, por exemplo, olha, temos que conhecer o nosso eu interior. É o mesmo que está dizendo Emmanuel aqui, com outras palavras. Então, o problema não é a gente ouvir outras pessoas. Isso daí a gente está num mundo, ainda mais agora com a internet e tudo, em que a gente cada hora cai num local, numa página diferente, com uma pessoa falando uma coisa, outra falando outra, né? Acima de tudo, racional ligada, mente e pensamento funcionando em conjunto e avaliando tudo. Isso tem valor? Se tem valor, vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada. Se é algo material, voltado à matéria, voltado a pensamentos que direcionam para um caminho diferente do caminho mostrado por Jesus, então não me interessa. Faça a sua própria escolha e decisão.
sempre. Bom, é isso, pessoal. Então, na propaganda, esse texto na propaganda, foi o nosso texto de hoje de Caminho, Verdade e Vida. Encerramos aqui, então. Vamos para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Bom, na leitura do Livro dos Espíritos de hoje, só para lembrar, nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis morais, e estamos no capítulo 1. Vejam que, aqui do lado, aqui eu trago um quadrinho aqui para vocês, olha a quantidade de leis que nós ainda vamos falar pela frente. Nós estamos no capítulo 1, na primeira lei, falando sobre a lei divina ou natural. E sobre a lei divina ou natural, ela tem esses 4 tópicos que aparecem aqui do lado, embaixo. E nós hoje vamos falar da questão 619 até a 628 e vamos aprofundar e entender o que é a lei natural ou lei divina, como chamaram também os espíritos. Bora lá então. Nós vamos da 619 até a questão 628. Questão 619. Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Ou seja, todos os homens podem conhecer, então, a lei natural ou a lei divina? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, o que eles dizem é, olha, sim, a todos é dado o direito de conhecer a lei, só que quem está na busca, quem está estudando, quem está no caminho do bem, né, os homens de bem e os que decidem investigá-la, basicamente aqui a resposta deles, né, esses vão chegar primeiro. Esses estão na retidão, estão ali estudando, estão se propondo, então, a conhecer a lei de Deus. E esses vão conhecer antes. Mas nós estamos numa escada de evolução constante. E todos vão chegar lá, né? Essa é uma premissa aqui do Espiritismo, que a gente já estudou em várias outras questões anteriores, né? E sabemos que, olha, todos nós vamos chegar no alto, né? na escala, e vamos gradativamente subindo degrau a degrau de evolução aqui, e entre a evolução natural dos espíritos, conforme a lei do progresso, que vamos falar sobre ela mais para frente um pouquinho. Bom, e aí os espíritos continuam com uma explicação. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, por exemplo, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Então, o que ele comenta aqui é, olha, uma só reencarnação é pouco para esse aprendizado, né? E se fosse realmente uma só encarnação que nós tivéssemos, só vivemos uma vez, né? O que eles comentam aqui, olha, o que seriam, então, dos que não tiveram oportunidade, dos que morreram cedo, ou dos que morreram na selva, na selvageria, como os animais, que estão no princípio de sua evolução, e já estudamos isso, já vimos que os animais também estão em processo de evolução, são espíritos em processo de evolução. Estão, lógico, naturalmente, na escala, estão abaixo do ser humano,
mas também seguem o processo de evolução. E esses seres que morrem, não lhes seria dado o direito também de elevação, de continuar em frente? Então, é basicamente essa a resposta dos espíritos, né? Falando sobre... E os que morrem rápido, os que têm uma vida curta, né? Que não chegam ao estágio de estudo, como estamos fazendo aqui agora. O que aconteceria? Eles não têm o direito, então, de compreender as leis de Deus e de evoluir, de chegar ao céu? Então não é assim. É com justamente as reencarnações que, aos pouquinhos, todos nós vamos cada vez mais entendendo o que é bem, o que é o mal e caminhando, então, para a evolução e para a compreensão das leis. Agora vamos para a questão 620. Kardec pergunta: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois que ela encarna? Essa é a 620. E a resposta: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e que dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, como nós sabemos, a pergunta de Kardec, ela se dá aqui perguntando, olha, quando o homem está na espiritualidade, né, ainda não encarnou de novo, está num momento lá de erraticidade, como se fala, né, num momento aguardando uma nova encarnação, numa cidade espiritual, o espírito, né, desencarnado, ele compreende melhor a lei. E aí os espíritos respondem, olha, compreendem, de acordo com o seu grau de perfeição, ou seja, com o grau do espírito. Lógico que o espírito que ainda está muito ainda não evoluído, né? Esse não compreende praticamente nada, mas o que já tem um pouquinho de vivência, que já passou por várias encarnações, esse daí já tem um sentido maior do que é essa lei. Só que nós, quando nós encarnamos, nós esquecemos. Nós temos o manto da matéria que cobre e nos faz esquecer. Então, já lemos e já estudamos bastante sobre isso nas aulas anteriores também, né? E aí, como a gente esquece, a gente sobra as intuições, que de vez em quando a gente recebe uma intuição direcionando-nos o caminho, né? E essas intuições que nós recebemos, elas são justamente essa inteligência interior que fica guardadinha, ofuscada, mas que nos direciona. Pouco a pouco, nós tomamos decisões baseando na nossa intuição, né? E temos que trabalhar para que essa inteligência interior, né, que é o conhecer o seu eu interior, que se fala em outras religiões, em outras filosofias, né? Conhecer o seu eu interior, né? É isso, é encontrar essa inteligência cósmica, essa inteligência que somos nós mesmos, essa grande consciência, só que aqui na matéria nós só temos aqui um mínimo aparecendo. Né? Todas as recordações anteriores, das vidas anteriores, fica guardadinha e não vem à tona, a não ser por intuições leves direcionando o nosso caminho. Tá? Então, essa pergunta, essa é a resposta aqui dos espíritos. Vamos à questão agora 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos: na consciência. Né? E que consciência? Na consciência de cada um, de cada ser. Está lá, cada um de nós conhece essa lei. E fica lá, temos que achar então essa consciência interior, que aqui na matéria ela se ofusca. A gente fica tão atarefado com o dia a dia e a gente ofusca isso. Né? E como encontrar essa inteligência, esse conhecimento todo que fica ofuscado na matéria, né? Que fica coberto pelo véu da matéria? Meditação, oração, retidão, positividade. Você tem que estar vibrando bem, sem negatividade.
E aí você gradativamente vai cada vez mais receber e perceber essa consciência tua interior. Além de que, lógico, com uma boa vibração, você também recebe inspiração. E aí, só lembrando, já falamos disso em aulas passadas também, inspiração é o que recebemos dos espíritos bondosos, nosso mentor, nosso espírito protetor que sempre nos acompanha. Todos têm um espírito protetor, já estudamos isso anteriormente, né? Então, recebemos do nosso espírito protetor quando permitimos, ou seja, quando podemos, quando estamos com uma vibração que permita isso, né? Ele se aproxima e recebemos inspiração, nos direcionando, dando o caminho que temos que ir. Pedimos sempre em oração o apoio, a ajuda, a orientação e recebemos. Mas precisamos fazer a nossa parte, né? Estar preparados para isso, com uma boa vibração sempre. Muito bem, dentro da questão 621, Kardec colocou uma questão A, uma outra pergunta. E a pergunta é: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Uma boa pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Ou seja, o homem, principalmente aqui na matéria, né, ele acaba esquecendo as leis divinas, né, e acaba desviando. Na matéria a gente sabe que tem os gostos, tem os prazeres, tem os apegos da matéria, né, e que a gente precisa controlar, se afastar, precisa perceber que os gostos da matéria, em excesso principalmente, né, não é o que nos faz nos elevar. E aí precisamos controlar, ter esse autocontrole e fazer as escolhas corretas. Para que a gente não esqueça o que é as escolhas corretas, porque chega um momento que você erra tanto, só vai para lugar ruim, chega um momento que você acaba achando que o lugar ruim é o bom. Ah, é lá que é o bom, é lá que eu me divirto, então eu fico por lá mesmo. Mas se esquece de que não está elevando, não está seguindo no caminho da verdadeira felicidade, que é a felicidade da elevação. Pode ter até momentos alegres, mas não da verdadeira felicidade. Questão agora 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta dos espíritos. Ótima pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Muito bem, belíssima pergunta e belíssima resposta, né? E aí nós conseguimos olhar para a nossa história e quantos seres iluminados que vieram trazendo mensagem, trazendo direcionamento, inclusive o próprio Jesus, nosso mestre amado, né? Que foi talvez o maior de todos aqui, trazendo o evangelho que nós temos hoje, né? O Novo Testamento, e que nos dando a direção. Buda, coloque os outros que você gosta, dos grandes homens que mostraram aí, então, ou muitas vezes serviram como exemplo, né? Como foi o caso de Bezerra de Menezes, um grande espírita brasileiro, mostrando o caminho da caridade, sempre foi uma pessoa de fazer caridade constantemente, um grande médico, né? Um médico espírita. Que mais? Chico Xavier, né? O Chico, grande espírita, com toda a sua obra de livros recebidos da espiritualidade, em que ele psicografou de forma magnífica, num trabalho exemplar que nos inspira a todos os espíritas, né? E por aí vai.
né? Eu citei aqui alguns, mas existem muitos, inclusive de outras religiões. Não podemos ficar olhando só para o espiritismo. Não, temos que reconhecer, como os espíritos comentam aqui, ó, cada local no seu tempo, cada local na sua velocidade, na sua compreensão, na compreensão daquele determinado povo, que a mensagem que precisa ser passada para aquele povo, daquele tempo, daquela religião, daquele conjunto de pessoas, com aquela filosofia, com aquela cultura que vivem, para que eles compreendam o bem, o mal, ética, moral, aí a mensagem vem modelada para aquele tipo de povo. Bom, muito boa mensagem, excelente resposta dos espíritos. Vamos para a questão 623. Questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Resposta: certamente, hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, essa é mais uma excelente e profunda mensagem, né? Dizendo que, olha, podem até haver alguns erros, sim, né? E a gente sabe que existem. Porém, se você analisar ecleticamente, ou seja, selecionando, encontra-se o que há de melhor sempre, na maioria das culturas, na maioria das filosofias boas que existem pelo mundo, que grandes mestres sábios nos trouxeram. Você vai encontrar coisinhas ruins que você vai olhar e vai dizer assim, não é possível, um mestre falou isso, né? Mas você vai encontrar outros dizeres maravilhosos. Então, ecleticamente, podemos sim e devemos estudar as filosofias, o estudo religioso de uma maneira geral, e sempre vamos pensar ali as pérolas de aprendizado. Essa foi a 623. Vamos a 624 agora. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta dos espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, uma excelente resposta também, né? Mas, acima de tudo, temos que prestar atenção nos seres, né? Em cada um que está passando a mensagem e na mensagem que está sendo passada. Porque, como os espíritos comentam aqui, se você vê o ser passar uma mensagem bonita e aí você vê ele agir de forma estranha, diferente daquilo que ele está pregando, tem alguma coisa muito errada, né? Tem algo muito errado. Então, tome cuidado, porque, principalmente aqui na Terra, de uma maneira geral, todos que estamos aqui estamos em processo de evolução, né? Fora, naturalmente, um grande profeta, como foi o caso comentado aqui nessa pergunta, né? Que aí é um espírito de luz, um espírito elevado, um espírito perfeito, também falado, espírito puro, os espíritos também chamam, que estão lá no topo da escala de evolução espiritual, são os espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. Já estudamos isso anteriormente, hein? De vez em quando, um espírito puro desse é dado a ele por Deus uma missão de encarnar. E ele tem que encarnar e ele vai trazer, então, um grande aprendizado.
para um povo, ou, de repente, para o planeta todo. Vai trazer uma missão de união de povos, vai trazer uma missão de união de filosofias, ou vai cuidar de um povo, de uma região só, pode ser também. Ele vai ali focar naquela região, trazendo um melhor ali para melhorar aqueles indivíduos daquela área, daquela região. Então, cada um pode encarnar, de vez em quando isso acontece, temos vários na história, né? Trazendo, então, uma missão. Eles encarnam, eles já estão num nível tão elevado que eles, quando vêm somente por missão de ensinar, de trazer conhecimento. Bom, é isso, né? E aí, muita atenção e cuidado para ter certeza de que o que ele fala é igual ao que ele age no dia a dia, né? Então, assim a gente reconhece o verdadeiro profeta, segundo os espíritos aqui. Muito bem. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos: Jesus. Então Kardec pergunta: olha, quem foi o mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo? E a resposta dos espíritos: Jesus. Muito bem, e aí continua com uma explicação. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, por vezes, Jesus, falava por Deus, né? Ou seja, Deus dava forças ali e direcionava Jesus constantemente. É o que os espíritos comentam aqui, tá? E colocam aqui, então, Jesus como o mais perfeito de todos aqui. Então, vale dizer que para o espiritismo, Jesus é, então, o nosso mestre planetário, né? É o nosso governador aqui do nosso planeta, que rege o nosso planeta de uma forma ampla na espiritualidade, comandando, então, os espíritos elevados todos a trazerem novas mensagens, a trazerem, então, direcionamento e procurando sempre melhorar os indivíduos e conseguir, então, a elevação, então, das nossas sociedades, da nossa civilização atual. E aí continua uma explicação dos espíritos ainda na 625. Então vamos aqui na 625, um finalzinho de explicação. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem os sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Muito bem. Então é isso. Não vou citar exemplos nenhum de outra religião, de outros, não. Mas aí o entendimento é claro aqui, eu acho que é bem óbvio e direto, né, que em muitos casos, segundo os espíritos, né, e isso em 1857, foi quando foi escrito o livro,
mas que temos exemplos até hoje, naturalmente. Muitos falam em nome de Deus, falam em nome das leis, mas transformam, né, transformam essas leis no sentido olhando o lado mais material do que olhando o lado espiritual, como deveria ser, né? Como falam eles aqui, ó, as leis são as leis que regulam a vida da alma, ou seja, a vida do espírito, né? E não podemos confundir com as leis que regem a vida do corpo, da matéria. É isso que os espíritos comentam aqui. Muito bem, agora vamos para 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram? Ótima pergunta, né? Resposta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos sadios da barbárie. Então, uma beleza de texto aqui, né? Em resumo, eles dizem que, olha, a sabedoria divina, ela se encontra espalhada, então, pelo mundo todo, por todas as filosofias, né? Por todas as doutrinas morais de todos os povos que já saíram da barbárie, né? Naturalmente, povos que já estão num nível já de alguma sabedoria moral, né? Naturalmente, aquele povo que está muito atrasado, vivendo quase como um animal, esses aí não têm ainda essa percepção do que é certo, do que é errado, e naturalmente estão afastados aí da elevação com Deus. Mas eles comentam também que, olha, todos os povos que na história procuraram conhecer Deus e procuraram conhecer as leis divinas, né, fizeram os seus avanços, fizeram os seus adiantamentos de conhecimento. Podem ter errado um pouquinho, podem ter acertado um pouquinho, né, mas a gente sempre tira dali sementes. E depois, mais adiante, cada vez mais vai se aprofundando e vai se conhecendo, então, as leis divinas. Mas é isso, então, tá? Eu acho que a gente deve tirar aqui, acima de tudo, jamais menosprezar os antigos, os estudos antigos, porque estavam procurando, eles não estavam vivendo na barbárie, né? As pessoas que estavam pesquisando, que estavam, como muitos chamam, místicos e chamam mágicos e chamavam de diversos nomes, né? Chamavam profetizar o ato de receber um espírito. Chamavam de profetizar, né? E chamavam de profetizar porque diziam que não, está vindo através do profeta tal, né? A mensagem do profeta ninguém falava contra, né? Mas, na verdade, era um encontro ali com manifestações mediúnicas em que os espíritos se manifestavam. E não se pode jamais desprezar isso, porque é coisa do passado, né? A gente tem que entender que cada um no seu tempo. E muitas sementes foram plantadas lá de trás, com muito valor, e que se veio
gradativamente elevando os seres humanos. Muito bem, essa foi a 626. Vamos agora para a 627. A 627 pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta: Jesus empregava a miúde na linguagem de alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, ou seja, faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, excelente resposta, né? E um pedido aqui para divulgação e o colocar em prática, né? O que eu falei, o que nós falamos aqui quando lemos o texto do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, né? Não basta ler, não basta estudar, precisamos colocar em prática no nosso dia a dia e servir de exemplo para nossos outros irmãos que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, na nossa família ou no nosso conjunto de amigos. Sirvamos de exemplo, sempre. Mas para servir de exemplo, você precisa estar praticando, precisa estudar, precisa estar, como se fala, na senda divina, no caminho de Jesus. Lendo constantemente o Evangelho, oração constante, fé em Deus, positividade. E aí a inspiração vem automaticamente dos espíritos bondosos, do seu mentor, do seu guia espiritual, constantemente te elevando e te colocando no caminho para que você possa, então, aí sim, explicar, ajudar, passar adiante, servir de exemplo. E é isso. Como dizem os espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos. Muito bem. Bonito trecho aqui. Vamos agora para 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Muito bonita e profunda a resposta, né? Então a gente vê que a pergunta de Kardec foi, olha, por que a gente
Por que a mensagem logo da verdade não foi colocada ao alcance de todos e bem claramente, né? Para todos os povos de uma vez só, né? E por que veio dessa forma? E aí a resposta foi: olha, cada um no seu tempo. Então sabemos que tem que ser gradual, que nós vivemos numa grande escola. O nosso planeta é uma grande escola. Temos que compreender isso. Nessa grande escola, tem salas que estão mais elevadas, salas que estão um pouquinho menos elevadas e salas que estão muito pouco elevadas, com muita selvageria ainda acontecendo. Salas, podemos entender como salas, regiões. Às vezes, dentro de um mesmo país, encontramos regiões diferentes, com aprendizados diferentes, principalmente países grandes. Podemos ter várias regiões, várias salas de aprendizado diferentes. E dependendo de onde você nasceu, você está ali nessa sala de aprendizado hoje. E vai fazer o aprendizado dessa sala onde você está. Então, a resposta dos espíritos é essa: cada um no seu tempo. Por isso, não pode se descortinar tudo a todos, como Jesus mesmo dizia. Jesus, em uma das passagens, falou para os seus discípulos: falo por parábolas, porque para eles não é dado o direito de saber. Muito bem. Mas para os discípulos Jesus falava. E aí continua a explicação dos Espíritos. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para os estudiosos, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grande verdade, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Maravilhosa resposta, né? Essa é uma das questões aqui favoritas que eu gosto muito, porque através dessa questão os espíritos deixam claro para a gente: estude tudo, todas as filosofias, todas as antigas culturas, todos os antigos ensinamentos de diversos povos, e você ecleticamente, como eu falei quando nós estudamos o Caminho, Verdade e Vida, há poucos minutinhos atrás. Você com o Evangelho de Jesus na mão, ou na mente, melhor, né? Melhor ainda que já esteja na mente,
mas com o Evangelho de Jesus, fazendo filtro em tudo e tendo a certeza e a consciência, junto com a tua razão noética, a sua razão interior, do teu ser conhecedor, da tua consciência cósmica, que está escondidinha, mas te intuindo. Você vai fazer a escolha e decidir. Isso aqui que eu estou lendo nesse documento de uma filosofia antiga, isso é verdadeiro? Isso é válido? Isso bate com o que Jesus falou? Isso bate com o que o Espiritismo me entrega como verdade também? E aí você toma a sua decisão. E é uma das coisas mais belas quando a gente pega uma filosofia oriental, ou uma filosofia sufi, uma filosofia dos antigos gnósticos, por exemplo, os primeiros cristãos. Nós temos aqui no canal, nós estudamos os evangelhos que foram retirados dos canônicos, né? Os evangelhos dos primeiros cristãos. Nós temos aqui o estudo do Evangelho de Tomé, em que a gente olha e vê conceitos do Espiritismo lá dentro. Como eles praticavam o Espiritismo, como os próprios discípulos de Jesus recebiam mensagens. Então é muito lindo, até quando a gente pega no Oriente e compreende o porquê da meditação, a busca do eu interior no Oriente. O que significa isso? É muito bom quando a gente olha o Espiritismo, a gente compreende. Olha, nós temos uma consciência muito maior do que essa consciência que se aflora na matéria. Nossa consciência é imensa, com uma sabedoria de muitas encarnações. E a busca do eu interior constante é a busca dessa sabedoria, que está guardadinha, mas ela é imensa e vale muito a pena essa procura. Porque quando você acha essa consciência, é como se você expandisse a tua mente, a tua forma de pensar. É o que se procura com as doutrinas de yoga, por exemplo, que vão fazer constantemente meditações de elevação para a busca de uma consciência maior. É essa consciência que o Espiritismo nos explica, que é o nosso eu, a nossa própria consciência que nós estamos procurando. E que quando nós nos afastamos da matéria durante um processo de meditação, por exemplo, cada vez mais essa consciência abre e se expande. E aí você começa a compreender melhor as coisas. E enxergar até o universo todo. Então é muito lindo quando a gente lê, por exemplo, as leis de Hermes. Nós temos vídeo aqui no canal que fala sobre Hermes Trismegisto, as leis de Hermes. Aí a gente pega, olha e acha a explicação no Espiritismo. A gente olha Zoroastro, a Platão, Sócrates, né? Filosofia, parte toda de filosofia, e a gente compreende o que esses filósofos falavam, quando falavam de alma, quando falavam alguns deles sobre reencarnação também. Então é muito bonito. E a mensagem dos espíritos é estudo constante para a elevação. E não precisem focar em uma coisa só. É fundamental conhecer o Espiritismo, conhecer o Evangelho de Jesus. Mas abra seu leque para pegar as pérolas que estão distribuídas ao redor do mundo. Muito bem, pessoal. Encerramos hoje na 628. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E nos vemos na próxima aula. Muita paz e amor no coração de todos. Até a próxima aula.